A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Chuvas severas provocam alagamentos e deslizamentos de terras em cidades da região serrana do Rio de Janeiro neste fim de semana. Prefeito, vice-prefeito e vereadores tomam posse esta semana aqui em Nova Friburgo. Receita Federal começa a pagar hoje lote da restituição do imposto de renda de quem caiu na malha fina. E tem entrevista especial de fim de ano com um balanço geral dos serviços da DEAN, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher aqui em Nova Friburgo. Isso e muito mais você confere agora em mais uma edição do Zoom Notícias. Segunda-feira, dia 30 de dezembro de 2024, nós estamos no ar. Uma ótima noite para você que está nos assistindo e nós abrimos o Zoom Notícias de hoje falando sobre a ocorrência de chuvas que atingiu a região serrana neste fim de semana e também outras partes do estado, neste fim de semana. Enquanto Nova Friburgo teve ocorrências mais amenas, outras partes, outras cidades aqui do interior tiveram ocorrências bem intensas, O governador do estado, Cláudio Castro, anunciou que tem monitorado as ações de assistência e também mobilizado recursos. Vamos ver. O fim de semana foi marcado por chuvas intensas que atingiram Nova Friburgo e municípios vizinhos. Na cidade, a Defesa Civil registrou quedas de árvores e deslizamentos em bairros como Amparo e Santa Cruz no sábado. Além disso, foram realizadas vistorias técnicas em 2 residências nos bairros Santo André e Nova Suíça e em um muro no bairro Rui Sanglar. No domingo, um deslizamento de barreira foi registrado na Prainha e outra queda de árvore aconteceu no bairro Granja Espinelli. Felizmente foram ocorrências leves, mas em municípios vizinhos o cenário foi mais intenso. Em Teresópolis, bairros como Parnaso e São Pedro registraram 96 milímetros de chuva com alagamentos em 10 localidades, incluindo Parque Ingá, Meudon e Várzea. Além disso, cidades como Sumidouro, Cantagalo, Bom Jardim e Macuco também foram afetadas. O governo do estado do Rio, através da Defesa Civil, segue mobilizando equipes para regiões serrana, Norte e Sul Fluminense. Em Conceição de Macabu e Cordeiro, militares atuam nos gabinetes de crise criados para gerir áreas alagadas e inundações. Segundo o governador Cláudio Castro, o estado monitora a situação 24 horas por dia e mobiliza recursos para atender as cidades afetadas. Desde o fim de semana, nossas equipes acompanham a situação das chuvas no estado 24 horas por dia. Ele disse ainda que já determinou a mobilização de recursos humanos e maquinários para os municípios que necessitarem de ajuda. A Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas e o DER também acompanham os locais mais críticos para prestar apoios às prefeituras. Enquanto isso, o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, segue em alerta enviando informações em tempo real aos municípios. A previsão para esta segunda-feira indica céu parcialmente nublado a encoberto, com pancadas de chuva fraca a moderada durante a tarde em todas as regiões. Há previsões de chuvas fortes. Os ventos seguem de intensidade fraca a moderada. As autoridades alertam para que a população fique atenta aos boletins e evite áreas de risco. Pois é, gente, e embora a situação, o clima, pareça um pouco mais ameno aqui em Nova Friburgo, é sempre importante a gente ficar atento, porque os alertas da Defesa Civil ainda vigoram durante o dia de hoje, durante o dia e a noite de hoje. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre prefeito, vice-prefeito e vereadores que tomam posse aqui em Nova Friburgo a partir desta quarta-feira, no dia
1º de janeiro, né? A cerimônia será realizada em 2 momentos. A dos vereadores eleitos acontecerá pela manhã, às 11 horas, no plenário da Câmara Municipal de Nova Friburgo. A sessão terá como rito a proclamação dos nomes dos diplomados, o compromisso solene dos novos parlamentares e a possibilidade de pronunciamento de até 7 minutos para cada um. Já na parte da tarde, às 16 horas, no Teatro Municipal Laércio Ventura, será a vez do prefeito e do vice-prefeito eleitos também assinarem o termo de posse. Após a assinatura, eles também farão os seus pronunciamentos, encerrando a cerimônia. No dia seguinte, no dia 2 de janeiro, a Câmara Municipal promoverá a eleição da mesa diretora para o próximo biênio. O evento marca o início da nova legislatura e o início do novo mandato que seguirá até 2028. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre economia. A Receita, aproximadamente, 144 mil contribuintes que caíram na malha fina aí este ano receberão a partir de hoje o lote de restituição. A partir desta segunda-feira, como eu disse, a Receita Federal pagará o lote de dezembro. E entre os beneficiados, entre as prioridades estão os idosos, professores e, inclusive, as vítimas da tragédia, que atingiu o Rio Grande do Sul. Vamos ver. Ao todo, mais de 144 mil contribuintes receberão cerca de 449 milhões de reais em restituições. Deste total, quase 291 milhões serão destinados a grupos com prioridade no pagamento. A maior parte dos prioritários, cerca de 64 mil pessoas, informou a chave Pix do tipo CPF na declaração do imposto de renda, o que garantiu uma maior agilidade no reembolso. Outros grupos prioritários incluem idosos, pessoas com deficiência ou moléstia grave, professores e moradores do Rio Grande do Sul, que foram incluídos por causa das enchentes registradas no estado este ano. Os contribuintes podem consultar se estão na lista pelo site da Receita Federal, que é o www.gov.br/Receita Federal, ou também pelo aplicativo da instituição. O pagamento será feito diretamente na conta ou na chave Pix informada. Caso o depósito não seja efetuado por algum motivo, como uma conta desativada, por exemplo, o valor ficará disponível para resgate no Banco do Brasil por até 1 ano. Para reagendar o crédito, basta acessar o portal do banco ou ligar para a central do relacionamento. Se o resgate não for realizado nesse prazo, o contribuinte deverá solicitar o valor diretamente no portal ECAC, que é o www.cave.receita.fazenda.gov.br, pelo menu de declarações e demonstrativos. A Receita Federal reforça que, para evitar problemas futuros, é importante manter os dados bancários atualizados e regularizar possíveis pendências com o fisco. Pois é, e agora vamos falar sobre saúde? Você sabia que cerca de 600 milhões de pessoas sofrem com intoxicação alimentar por ano no mundo? Pois é, e esse número, segundo estimativas aí da Organização Mundial de Saúde, a OMS, pode chegar a provocar 400 mil mortes também por ano no mundo, Agora, a gente ouviu uma nutricionista que é coordenadora do curso de nutrição da Estácio de Sá, porque diz que esse tipo de intoxicação, esse tipo de problema, geralmente acontece com maior intensidade durante as festividades de fim de ano. E ela dá algumas dicas importantes aí pra gente. Vamos ver. Bom, então por que a intoxicação alimentar é maior no verão, Então, existem alguns fatores que contribuem com esse aumento, nesse período. Então, a temperatura elevada, por exemplo, é um fator que favorece muito a proliferação de micro-organismos. Eventos coletivos, então festas de fim de ano, por exemplo, tem uma aglomeração maior de pessoas. Com isso, tem uma manipulação maior de alimentos, E essa manipulação de grande quantidade de alimentos pode comprometer a higiene, tá?
férias de fim de ano, então a gente acaba viajando para lugares onde a gente desconhece a procedência dos alimentos, não sabe se foi manipulado adequadamente. O próprio armazenamento do alimento, a gente tem que tomar um cuidado maior nesse período, né? Porque o alimento ali exposto à temperatura ambiente durante um período prolongado acaba também comprometendo a qualidade, favorecendo a proliferação dos micro-organismos, e o consumo de alimentos crus, que geralmente é maior nessa época do ano. Então, como prevenir a intoxicação alimentar nessa época do ano, né? É importante, então, se preocupar com a higiene, com o armazenamento, com o preparo do alimento. Então, os alimentos que necessitam de refrigeração devem evitar expô-los, né, a temperaturas muito altas durante um período prolongado, tentar manter sob refrigeração o máximo de tempo possível. Higienizar os utensílios, o local de manipulação desses alimentos, higienizar as mãos antes de manipular esses alimentos. Vegetais, fazer a higiene, a sanitização desses vegetais antes do consumo, né? Então, a gente sempre orienta para cada litro de água acrescentar 1 colher de sopa de hipoclorito. Lavar os vegetais, né, para tirar os resíduos orgânicos, depois deixar os vegetais de molho nessa solução aí durante 15 a 20 minutos, e em seguida enxaguar, e aí sim esse vegetal vai estar pronto para ser consumido sem grandes riscos, tá? É importante também escolher o estabelecimento onde vocês vão consumir alimentos, né, se for se alimentar fora de casa, procurar um local que tenha, né, boas práticas de fabricação, boas práticas de manipulação do alimento, que sigam as normas, né? Evitar os alimentos crus, né? Principalmente fora de casa, já que a gente não sabe como que eles são manipulados, se eles são higienizados de forma correta, se eles são armazenados de forma correta. Então, sempre optar pelos cozidos, que a chance, né, de uma contaminação é menor. Pois é, né, gente? Dicas de saúde são sempre muito bem-vindas, né? Afinal de contas, ninguém quer começar o ano, né? Terminar um ano e começar o outro com uma situação tão desagradável como essa, né? Agora vamos à previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo amanhã aqui em Nova Friburgo, nesta terça-feira, último dia do ano, dia 31 de dezembro. Vamos ver. O dia de amanhã terá sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, segue com a previsão de muitas nuvens, mas com tempo firme. A mínima será de 14 graus, a máxima de 26. A probabilidade de chuva é de 95%, com previsão aí de 3,4 milímetros. Sempre bom ficar atento, né, pessoal? Até porque ainda existe, como eu disse no início, né, da reportagem, existe a previsão de chuva, né? Aí, como diz a Defesa Civil, né? O alerta da Defesa Civil ainda está em vigor durante o dia e a noite de hoje aqui para Nova Friburgo, né? Agora, vamos falar de coisa boa. Quer virar a chave da sorte para o seu lado? Então vem comigo que eu vou te contar. É com a Stan. Dá só uma olhada. Com o Stan, você gira a chave da sorte. Promoção Ano Novo Premiado Stan. São mais de 140 mil em prêmios para você começar o ano abrindo portas. Concorra a prêmios instantâneos de até R$500 todos os dias. E no sorteio final, você pode ganhar um carro 0 km. Já pensou começar 2025 com um carro novinho em folha? Ou usar o valor para investir, quitar dívidas ou viajar? A escolha é sua. E ainda tem mais prêmios de R$1.000 para você encher o bolso e aproveitar como quiser. Corra até uma loja, compre R$50 em produtos Stan, pegue a nota fiscal e o nome do vendedor, cadastre o cupom fiscal no site www.promocãostan.com.br e boa sorte. Viu como é fácil? Compre produtos Stan e gire a chave da sorte. Próximo sorteado pode ser você. Stan, gire a próxima chave. Bom demais, né? Bom, e ao longo deste mês de dezembro, né, nós da Zoom produzimos uma série de entrevistas com personalidades importantes, né, aqui de Nova Friburgo e que prestam um serviço de relevância para o nosso município. Mas antes de a gente exibir essa entrevista, né, de hoje, programada para ir ao ar hoje, nós da Zoom queremos desejar a você um ano novo de muitas bênçãos, repletos de muita felicidade e saúde, né?
que é o que a gente mais precisa, né? E a partir de agora você confere a entrevista da doutora Mariana Tomé, que é a delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAN, aqui em Nova Friburgo, com o apresentador Fernando Moraes. Dá só uma olhada. Oi, gente, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Agora, pelos próximos 20 minutinhos, vamos falar sobre um assunto que eu, praticamente sempre aqui no nosso Zoom Notícias, aliás, esse ano foi demais, eu sempre bato na tecla, que é o tipo de assunto que nós somos obrigados a dar, a gente tem que falar sobre isso exaustivamente, mas o meu sonho, enquanto jornalista, é não ter mais que ter esse tipo de pauta. A gente está falando sobre violência contra a mulher, e aí a parte boa disso é a atuação da DEAN em Nova Friburgo, que é de excelência. Eles realmente, como eu falo sempre no jornal, eles partem para cima de homem agressor, porque um dia isso tem que acabar. Recebo aqui para conversar com a gente a titular da DEAN, doutora Mariana Tomé. Seja muito bem-vinda, ótima noite. Obrigado mais uma vez por estar aqui nessa reta final aí de 2024 para bater esse papo com a gente. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. E para falar de um tema, doutora, que a gente estava conversando aqui antes de começar o jornal, entrando, saindo, é o que eu falo sempre, né? A senhora, então, como titular da delegacia, talvez queira até mais do que eu, não receber esse tipo de caso. Exatamente. Mas ainda bem que vocês estão ali. São números que crescem a cada ano, né? Exatamente. Desde a nossa chegada, né, à DEAN aqui de Friburgo, os números só aumentam ano a ano. Esse ano de 2024, devemos fechar o ano com mais de 1.500 registros, né? E é importante destacar que nós atendemos a mulher vítima, ou seja, todos esses casos, né, mulheres foram vítimas de violência. Não necessariamente violência doméstica, mas de algum tipo de violência. Mas eu acho, apesar de ser triste esses tipos de registro, é positivo, porque significa que as mulheres estão indo à delegacia, estão denunciando, estão tendo mais consciência de seus direitos e do que é a violência contra a mulher. Que não é só a violência física, muitas pessoas não têm consciência disso ou não tinham, e agora estão tendo, estão denunciando, isso é muito importante. A gente estava até conversando também antes de começar a gravação, quase como aquela coisa que veio primeiro o ovo ou a galinha, né? Só que puxando para essa temática que é muito séria, sempre nós tivemos esse número exagerado de agressões e violências e as mulheres não denunciavam, ou as violências que aumentaram agora, né? A gente fica se perguntando, né? Os homens são mais covardes agora ou sempre foram assim? Na sua visão, a denúncia está sendo mais recorrente, as mulheres estão tendo mais coragem. Exatamente. Eu acredito que antes ocorria uma subnotificação. Ou seja, esses crimes que são covardes, na sua grande maioria acontecem entre quatro paredes, não tem testemunhas. As mulheres muitas vezes não sentiam confiança para ir até a delegacia e denunciar. Ou então também não sabiam que estavam sendo vítimas de violência, não achavam que a violência sem ser física não era uma violência, não era um crime. E agora, cientes disso, elas têm coragem de ir até a delegacia, até os órgãos públicos, isso chega ao conhecimento do Estado. Acho que o advento da DEAN é um advento, né? É uma coisa que realmente chegou para mostrar para a mulher, ei, você tem uma casa de denúncia, você tem uma casa de proteção. Acho que a roupagem de DEAN dentro da Polícia Civil, ela cai muito bem para esse processo, né? Sim, é muito importante. Aqui em Friburgo nós temos, né, essa delegacia especializada, é a única DEAN aqui da região serrana, da região também, da nossa micro-região. Então, nós atendemos só os casos que ocorrem em Friburgo. Eu ia perguntar isso, o restante da região chega lá, não? Apenas Nova Friburgo. Claro que se uma pessoa foi vítima de violência em outra cidade, ela pode registrar na DEAN, ela pode registrar em qualquer delegacia do Estado. Só que essa investigação todos, né, vai ser transferida para a delegacia onde ocorreu o crime. Não vai correr pela DEAN, por exemplo, um crime ocorrido em Bom Jardim. Pode ser registrado aqui, sim. As medidas protetivas podem ser solicitadas em qualquer delegacia, na verdade, mas a investigação vai correr pela delegacia da cidade onde ocorreu o crime. Já que em Friburgo, como nós temos a DEAN, os fatos são registrados aqui, a investigação corre por aqui, a eventual prisão será cumprida pelos policiais daqui. E aí a DEAN hoje, basicamente, aqui em Nova Friburgo, né, é esse triste número de ano após ano, sentindo que aumentam os números de casos e os tipos de casos eles estão mudando, é sempre a mesma coisa. Aqui no jornal, a percepção que eu tenho, tá, como jornalista, é sempre, né, na maioria das vezes, o homem insatisfeito com algum término de relacionamento. Isso é o que chega muito para nós, é o que a gente acaba noticiando bastante. Ou o ex ou o atual, né, que não está satisfeito com alguma questão relacionada ao próprio relacionamento e não quer se separar de jeito nenhum. É mais isso mesmo? Tem muita coisa, né? Tem muita coisa, mas a grande maioria são homens inconformados com o término, ou seja, ex-namorados, ex-companheiros, mas também pessoas que estão no relacionamento.
que a mulher há anos, há 10 anos, né, sofre violência e chega em determinado período que ela consegue romper com esse ciclo de violência e vai até a delegacia denunciar, ainda com relacionamento em curso. Isso também acontece muito. E é importantíssimo, salva vidas, né, doutora? Salva vidas. É muito importante, né, a gente destacar que nós ouvimos muito falar em feminicídio. O feminicídio é o crime mais grave da nossa cadeia, mas a violência normalmente não começa com agressão física. A violência começa com uma agressão moral, com uma ameaça, com uma injúria, e aquilo só vai progredindo. Então, se você foi ameaçada, se você foi injuriada, se você está sendo limitada muito nas suas ações, é um ciúme que foge da normalidade, fique atenta, você pode estar sendo vítima de violência, e se ocorrer um crime, você deve ir à delegacia denunciar. Porque na delegacia podem ser solicitadas medidas protetivas se a vítima desejar. Nem sempre a vítima deseja, mas caso ela deseje, ela pode solicitar medidas protetivas. Isso tudo dá um basta naquela relação abusiva. É muito importante saber romper esse ciclo de violência. A gente sabe que não é simples, que envolve sentimento, né? O agressor, normalmente a mulher tem um sentimento em relação àquele agressor, é o pai dos filhos. O que nós ouvimos muito também falar na delegacia é a frase, né? Quando ele não bebe, ele é ótimo. Quando ele não usa drogas, ele é ótimo. Mas quando usa e quando bebe, se transforma em outra pessoa. E a gente não pode acreditar que isso é um atenuante para o comportamento, né? Mas não, isso é muito importante a mulher visualizar por si própria. Isso, e também a rede de apoio é muito importante. A família, as amigas, o atendimento psicossocial que nós temos aqui também no município, né? Tanto que muitas das nossas vítimas todas as nossas vítimas são encaminhadas, e algumas aderem, outras não, ao tratamento psicológico no CREM, que é o Centro de Referência da Mulher. É importantíssimo. É muito importante essa atuação em rede quando se trata de crimes cometidos na forma da Lei Maria da Penha. A gente está falando sobre... você falou muito bem que não é só a agressão física, não é só o feminicídio, né? Muitas mulheres, além da questão emocional, elas também têm uma dependência financeira, né? E não conseguem se imaginar sem aquilo, porque como é que o homem vai ficar, como é que ela vai se sustentar. E vamos combinar, né? Gente, olha só, homem, eu estou falando como homem, tá? Eu estou falando com conhecimento de causa porque eu estou estudando a causa, né? Você vê mães atípicas, por exemplo, né? Que são mães que hoje são, em sua grande maioria, mães solo, porque o filho nasce com algum tipo de deficiência. Eu já ouvi histórias de pais falar assim, teu filho tem tal coisa. Não é o seu filho, é o nosso filho que nasceu numa condição diferente, né? Então, o homem tende a ter uma visão, em alguns casos, em vários casos, essa visão mais preconceituosa, mais de se isolar e apontar o dedo na cara da mulher. Sim. Então, assim, acho que é importante a mulher entender que ela vai estar protegida pelo Estado. Sim. Né? Em relação a agressões, em relação a feminicídio, em relação a violência patrimonial, inclusive, ela pode e deve denunciar. Ela não vai ficar desamparada, né? Acho que isso é importante falar. Exatamente. É importante também, né, a gente ressaltar que essas violências acontecem, como eu disse, no curso do relacionamento. Exatamente. Então, violência patrimonial. A mulher muitas vezes trabalha fora, o homem retém o salário dela, não deixa ela gastar com coisas essenciais. Ele que resolve toda a gestão do dinheiro, inclusive dela, que ela ganhou. Violência sexual ocorre dentro de um casamento. A mulher não tem obrigação de ter relações ou ter qualquer tipo de interação com o homem, nem o homem com a mulher. Isso não é uma obrigação. Muito antigamente se falava, né? Que no momento que casa, você é obrigado a ter relação. Isso não é obrigatório. Se acontecer mediante violência ou grave ameaça ou com a pessoa inconsciente, é estupro. Então, isso é muito importante ter consciência dos nossos direitos e dos crimes que podem ser cometidos e podem ser objeto de registro na delegacia. Eu vi certa vez, doutora, um casamento onde o pai da noiva era pastor e estava ministrando o casamento. E ele falou que a partir de agora, fulana de tal deve servir ao fulano. Eu percebi o desconforto na hora dos dois, porque ele, noivo, também não tem nenhum tipo de exigir dela nenhum tipo de subserviência, né? Então é importante que você, mulher, hoje, tenha essa condição. Ontem, por exemplo, aconteceu ontem eu cheguei em casa morrendo de fome. Cheguei tarde, não estava esperando por nada. Por quê? Porque a minha esposa não é a minha funcionária que me deve, que eu pago, né, para fazer jantar, né? Como tem as diaristas, por exemplo, pessoal que, né, cozinheiras e tal, que são profissionais para isso, né? Cheguei lá, tinha um estrogonofezinho. Eu fiquei todo feliz, mas não é a obrigação da minha esposa. Então, mulheres, vocês precisam, sim, instrumentalizar esse tipo de informação, né? Isso é muito válido. E na DEAN vocês conseguem esse tipo de apoio, né? Sim, conseguem, né? Nós temos o primeiro atendimento ali feito por policiais, mas posteriormente são encaminhadas a atendimento psicológico. Você falou bem da questão da dependência econômica.
Caso a vítima deseje procurar um emprego, deseje sair daquele ciclo de violência e buscar uma forma de se autossustentar, não estou dizendo que o homem não tem que prover pensão, enfim, para os filhos, mas isso é outra seara do direito. Mas caso ela queira procurar um emprego, nós temos como fazer esse encaminhamento para essa vítima se profissionalizar. Que muitas mulheres estão naquele relacionamento há anos, não pararam os estudos, né? Maridos não apoiam e não deixam. Não apoiam, porque é uma forma de controle. Exato. Então, eles não apoiam muitas vezes que a mulher saia, que a mulher trabalhe fora, que ela tenha um ciclo dela de amizades, ainda que profissionais. Isso é tudo uma forma de controle, que a gente vê muito claramente, né? Isso aí. Doutora, temos muitas coisas para conversar ainda, mas já vou deixar uma pergunta no ar para você me responder no próximo bloco. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Eu acho que isso é da época dos meus avós. Daqui a pouquinho a doutora Mariana Tomé vai conversar com a gente sobre esse assunto. Entre outras coisas mais, fica aí que a gente volta daqui a pouquinho. Todos os dias, a vida nos apresenta novos desafios. Eles podem ser previsíveis ou inesperados, mas muitas vezes são sonhados e aguardados por nós mesmos. E quando um novo capítulo da nossa vida bate à porta, nada melhor do que contar com quem adora te ver sorrir ao dar um novo passo. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Mas entregamos mais do que tecnologia e versatilidade. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. O Natal dos Sonhos começa com Toyota da Toyosserra. Corolla Cross XRV com bônus de 8.000 ou taxa zero. Yaris XS XLS com bônus de 7.000 ou taxa zero. Corolla GLI, XEI ou Altis híbrido Premium, pagamos até FIP na troca do seu usado. E mais, SW4 e RAV4 com super bônus de até 15.000. Aproveite as condições especiais de Natal. Venha conhecer a inovadora RAV4 Plug-in. 5 anos de garantia Toyota e 8 anos do sistema híbrido. Confira em toyosserra.com.br. Paz no trânsito começa por você. Meu maior prazer, eu acho que é fazer a diferença, né? Procuro também, assim, sempre quando vem pessoas novas na empresa, ajudar, né? Se possível a gente orienta, gosto de passar o que eu sei. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Estamos de volta para falar mais um pouquinho sobre violência contra a mulher e, sobretudo, a atuação da DEAN, a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher aqui de Nova Friburgo, que faz um trabalho incrível de excelência de proteção à mulher e para partir para cima de você, agressor. Eu falo assim, doutora Mariana Tomé, que está aqui com a gente, delegada titular, porque... Não sei, eu não tenho medo de covarde. Eu não tenho medo de covarde. Não tenho a autoridade, né, que a senhora e os seus colegas têm, mas eu não tenho medo de covarde e eu falo mesmo, entendeu? Vocês têm que se ver com eles, entendeu? E dentro de 4 paredes é mole, né? Agora eu quero ver quando a DEAN chega. E eu imagino quando a DEAN chega, doutora, como é que não deve ser a reação
deles. É, como é que eles ficam, hein? Normalmente, como você bem pontuou, são crimes covardes. O que isso quer dizer? O homem, normalmente, ele se sente poderoso frente à vítima, que ele acha que é vulnerável, que é subserviente a ele. No espaço dele. No espaço dele. Então, quando ele está em contato com os agentes policiais, quando ele é abordado, o comportamento dele não é combativo. Na grande maioria das vezes, não é combativo em relação aos policiais, ainda que sejam policiais mulheres. Ele é covarde com a esposa, com a mãe, com a avó. Nós temos muitos casos também que não é um relacionamento de marido e mulher, de namorados, mas, por exemplo, o neto que reside com a avó e muitas vezes é viciado em drogas e agride essa pessoa, uma pessoa que já está numa situação de vulnerabilidade pela idade. São casos que têm se tornado também cada vez mais recorrentes aqui na delegacia. Bom, na virada do bloco, eu fiz uma pergunta para te estimular a pensar mesmo, né? Provavelmente, se você tem a minha idade, né, já para lá dos 40, você já ouviu essa frase, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas, pelo que eu conheço do assunto, hoje em dia não só se mete a colher, como se mete tudo para proteger a mulher. Exatamente. Explica para a gente, doutora, o que prega hoje esse lema antigo da época dos nossos avós? Esse lema hoje, né, não cabe mais no discurso, porque em briga de marido e mulher se mete sim a colher. Inclusive, cabe destacar que vários crimes cometidos contra a mulher não dependem da vontade da mulher em prosseguir nem em denunciar. Perfeito. Ou seja, se você conhece alguém que está sendo vítima de agressão física, de ameaça, de crimes graves, de estupro, no curso do relacionamento, você pode denunciar esse fato. Esse fato vai ser sim apurado. E ainda que a vítima opte, mas eu não quero denunciá-lo, eu não quero prosseguir, caso isso chegue ao conhecimento do Estado, da delegacia, isso vai ser apurado sim. E pode culminar com uma condenação, até, quiçá, com uma prisão. Isso porque a legislação entende, cada vez mais a gente consegue ver isso, que a mulher muitas vezes está presa num ciclo de violência e não consegue denunciar, ou não denuncia por medo de represália do marido. Então, a legislação agora prevê isso cada vez para mais crimes. Por exemplo, nesse ano de 2024, houve alteração de alguns crimes do Código Penal, que antigamente eram condicionados à vontade da vítima, e agora não são, que a investigação vai prosseguir, independente da vítima desejar que o caso seja arquivado. Então, assim, isso aí, pessoal, a gente não está falando de implicância, não. É para proteger você, mulher. Eu sempre conto essa história, já te contei essa história, provavelmente, não sei se você lembra, ou eu contei no programa aqui, mas quando eu estava repórter na Record, em Aracaju, eu fui cobrir um caso, né, uma reportagem, de uma mulher que foi agredida pelo marido. E ela já tinha retirado a queixa 3 vezes, na época que podia tirar facilmente a queixa. A quarta vez que eu fui chamado, na segunda vez que eu fui chamado para fazer a reportagem com ela, já foi para cobrir o velório dela, porque o cara matou essa mulher. Então é importante até a gente falar sobre isso. Isso acontece, o feminicídio está aí, no dia a dia. E essa mulher que tirou a queixa 3 vezes, ela podia não ter morrido. Então como é que está essa questão hoje? Nós tivemos um caso também parecido, né, que a gente tomou conhecimento há alguns anos, que ocorreu aqui, que a vítima também retirou, né, a queixa. Na época era um crime que poderia ser retirada a queixa, mas agora, por exemplo, lesão corporal, descumprimento de medidas protetivas, que também é um crime. Sim. A vítima independe da vontade dela, ou seja, do momento que a investigação se inicia, do momento que esse fato é comunicado na delegacia ou qualquer órgão do Estado, essa investigação vai prosseguir, que muitas vezes a vítima faz a denúncia na delegacia e depois, por circunstâncias próprias da vida dela, que não cabe a ninguém julgar, ela reata o relacionamento, o casal reata. Então, ela vai até a delegacia pedindo que o procedimento que a gente não dê prosseguimento à investigação. Em alguns casos, isso vai ser possível, por exemplo, no crime de injúria, que é o xingamento. Isso vai ser possível. Já em casos como lesão corporal, isso não é possível. Muitas vezes ela fala, mas eu não quero. Não importa, a persecução vai continuar, a investigação vai continuar. Se o autor pode ser indiciado ou não, aí vai depender da investigação, mas a simples vontade dela em estancar a investigação não é levada em conta pela lei nos crimes mais graves. E as mulheres precisam entender que, em grande parte, as agressões irão persistir. Então, infelizmente, não é implicância da polícia, não é, eu quero exercer a minha autoridade. Não é. É em proteção. Né? Posto que a doutora Mariana preferia agora estar em Cancún, de férias, tranquila com a família, mas ela usa o tempo dela, dedica o tempo dela a isso, né? A proteger você, mulher. Então, se você tem um instrumento dessa potência em Nova Friburgo, que é a DEAN, use, não tenha medo, inclusive, de denunciar, né? Exatamente. Sendo a vítima ou não,
a polícia é parceira. Eu falo sempre isso no jornal, né, doutora? Exatamente, não precisam ter medo de ir até a delegacia, né? Aqui na DEAN nós contamos com policiais capacitados, policiais especializados no atendimento à mulher vítima. Nós temos, inclusive, outro dia até passou numa reportagem aqui da TV Zoom, um pequeno espaço, mas feito com muito carinho, para as crianças brincarem, para se entreterem, enquanto estão ali, que muitas vezes a mãe sai de casa após uma agressão com a roupa do corpo e com os filhos nos braços. Isso é uma realidade cotidiana em sede de delegacia. Então, as crianças ficam ali brincando, até para não haver uma revitimização dessas crianças. Porque as crianças já foram vítimas dentro de casa, mesmo que não tenham sido agredidas, presenciaram aquilo, querendo essa informação. Então, é importante que ele na delegacia não seja um ambiente pesado para essas crianças, que elas consigam se distrair e não serem novamente vítimas de uma violência. Não vai ser de uma violência, mas ouvirem novamente a mãe relatando os fatos. Isso tudo revitimiza. Isso aí. E a gente estava até falando aqui, tem o pessoal da Estácio Friburgo, que também é parceiro lá da delegacia, dando um primeiro acolhimento, né? Os estagiários estão em reta final de formação, para poder dar esse acolhimento psicológico naquele momento de atendimento, que eu entendo que seja um momento difícil para a mulher. Elas chegam ali com certeza muito enervadas. Mas aí tendo Polícia Civil super bem preparada e pessoas também dispostas a dar o acolhimento, mulheres, acreditem que vai dar certo, certo? Certo. E podem também contar, né, com toda a nossa rede de apoio. Pode haver solicitação de medidas protetivas de urgência que vão proibir esse agressor de se aproximar, de manter contato por qualquer meio de comunicação, pode ser por mensagem, por WhatsApp. O autor, caso sejam decretadas as medidas protetivas pelo juiz, não pode contatar essa mulher. Não pode mandar mensagem para a amiga da mulher pedindo para falar com ela, né? Que às vezes acontece isso. Ele fala, mas eu não mandei para ela, mas mandou mensagem para a amiga pedindo que a contatasse. Isso tudo não é permitido no momento que existem medidas protetivas que são deferidas pelo juiz. Sim. Isso, se você me permite, eu acho importante também falar. Claro. Que muitas vezes as mulheres vão até a delegacia e acreditam que em sede policial as medidas serão deferidas, ou seja, que o delegado de polícia da delegacia, no caso aqui da DEAN, a delegada, é que decide ou não se vão haver medidas protetivas. Mas não é assim. A solicitação é feita, sim, em delegacia. Pode ser feita em delegacia. Há outros meios também de solicitar, mas um deles é em sede policial. Com aquela solicitação, isso vai ser encaminhado para a justiça. Quem decide se as medidas serão ou não decretadas é o juiz. Perfeito. Perfeito. Então, né, tem esse trâmite, costuma ser bem rápido, mas não é em delegacia que isso é decidido. Isso aí. Doutora, eu ficaria aqui até ano que vem, conversando. Mas nosso tempo até já estourou. Eu queria que você olhasse para a câmera e mandasse uma mensagem para as mulheres, para os homens de Nova Friburgo, no sentido de que a DEAN está aqui, a DEAN está preparada. Ela é um dos nossos motivos de orgulho em Nova Friburgo. Pode ter certeza disso. Mulheres, não temam comparecer à DEAN. Nós estamos abertos 24 horas por dia para recebê-las. 7 dias por semana, trabalhamos domingos, feriados, estamos lá para ouvir os crimes que vocês porventura sejam vítimas, vamos torcer que não sejam, mas caso sejam, não hesitem em denunciar em sede policial. Isso aí, muito bem dito. Obrigado. Obrigada a você. Eu espero, olha, doutora Mariana, eu espero tanto te receber aqui na nossa entrevista do ano que vem, claro, ao longo de todo o ano, né, mostrando as atuações da DEAN, mas que a gente possa ter um 2025 mais leve, mais seguro para as mulheres. Tomara. Vamos torcer por isso. E eu sei que no que depender da DEAN, isso vai acontecer. Obrigado pela entrevista mais uma vez. Obrigada. Bom restinho de ano, bom 2025. Para vocês também. Valeu, obrigado. Pessoal, é isso. Estamos encerrando, então, essa entrevista com a doutora Mariana Tomé, delegada titular da delegacia especializadíssima em atendimento, em atenção, em cuidado, em carinho, em proteção e amor à mulher. Amplie o nome da delegacia, porque eles fazem tudo isso. E a gente se encontra numa próxima entrevista. Obrigado a todos pela audiência, ótima noite.